os dois primeiros salmos, o número 1 e o número 2, nós não sabemos assim quem assim cantou essa melodia, e muitos atribuem esse hino, esses dois hinários, o Salmo 1 e o Salmo 2, ao grande rei Davi. Mas verdade é que não se sabe quem cantou essas duas melodias. O que nos chama também a atenção é que essas melodias sempre revelam um fato que o compositor, ele viveu. Como nós encontramos o Salmo de confissão de pecados, observamos que Davi, ele fala muito bem isso no Salmo 51, quando ele pede perdão a Deus pelo adultério que ele cometeu e pelo homicídio também que ele, em que ele realizou. Observamos que existe salmo que revela uma catástrofe nacional, e salmos também onde fala da vida pessoal, a situação em que o compositor, ele passou, ele atravessou. Verdade é, amados, que os salmos, ele nos traz exatamente uma harmonia em nosso coração, como por exemplo, o Salmo 23, observamos que o aflito, quando reflete, quando lê o Salmo 23, traz paz ao seu coração, porque o Salmo 23 revela que nós temos um sumo pastor e ele cuida de nós nos mínimos detalhes, como por exemplo, levar a ovelha, que somos nós, a um pasto verdejante, levar também a ovelha a águas tranquilas. Observamos também que no Salmo 23 é revelado que o salmista deixa isso bem claro, que seja qual for a circunstância que ele estiver enfrentando, ele descansa nesse pastor, no seu pastor, porque o pastor é quem cuida, o pastor é quem guia, o pastor é quem orienta, o pastor é quem aconselha. Observamos em que o salmista toma o Senhor como o seu pastor, e ele diz que quando o pastor, ele tem um cuidado, ele usa o cajado e usa a vara, e ele diz que esses dois elementos confortam a ovelha, ou mesmo traz segurança à ovelha. Verdade é, amados, em que o Inário dos Salmos é uma coletânea maravilhosa, e eu aconselho os irmãos a ler toda esta melodia, e creio que você vai ser uma nova pessoa. Observamos que o inário que nós lemos nessa noite é o inário de número 3, aonde nós vimos que o salmista Davi, ele canta esta melodia. Deixa-me falar alguns detalhes que tem nesse salmo. Observamos que esse salmo existem 3 pausas, certo? É chamado, você vai ver sempre nos salmos, entre parágrafo, esta palavra selar. Então isso é dentro de uma melodia, ele dá uma pausa, e nós observamos que na própria melodia, ele às vezes altera o assunto e depois volta a comentar o mesmo assunto. Verdade é que selar ou a pausa, esse selar, é uma pausa que ele dá na melodia. Pergunte ao músico, que ele vai saber muito bem a importância desta pausa. O que nos chama a atenção é que neste salmo, o salmista Davi, ele revela a situação que ele viveu, exatamente quando o seu filho Absalão, ele se levanta contra o seu pai. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que Absalão, ele pede a seu pai para sacrificar ao Senhor, e ele volta exatamente com a numerosa multidão, conspirando e se rebelando contra o seu pai. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que ele adquiriu muitos seguidores, porque Absalão, ele tinha uma popularidade muito grande.
Absalão, os irmãos vão ver na história de Absalão, em que ele tinha aquele manuseio, aquele papo, em que muitos gostavam. Absalão, ele era um homem agradável diante do povo. E nós observamos isso, amados, e a Bíblia Sagrada nos mostra exatamente o perfil de Absalão, quando a sua irmã Tamar, ela foi violentada pelo seu irmão Aminon. E a Bíblia Sagrada nos diz que Absalão leva sua irmã para casa, mas planeja e mata o seu irmão Aminon. Tudo isso bem planejado, com a permissão de seu pai para ele irem a uma festa no bosque. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer em que ele embriagou Aminon. E diz a Sagrada Escritura, e a história nos mostra isso, em que Absalão, ele mata o seu irmão Aminon. Observamos que a trajetória de Absalão é uma trajetória muito conturbada. Ele vai para a casa dos seus avós, mas verdade é em que a posição de Davi, ele deixou algo a desejar. Observamos que Davi, eu observo um bom administrador no palácio, um grande rei, o homem de guerra, o homem que tinha habilidade de ajuntar exatamente pessoas rejeitadas, pessoas exatamente excluídas, pessoas exatamente aflitas e conturbadas. Mas observamos que Davi, ele teve dificuldade dentro da sua própria casa. Um bom administrador no palácio, um péssimo administrador em casa. Observamos, amados, em que a Bíblia Sagrada também nos fala em que Absalão, ele depois volta com a permissão de seu pai para a casa real, para a cidade real. E passou 2 anos sem se comunicar com seu pai. E a oportunidade que ele teve de estar com seu pai, após a morte, após assassinar o seu irmão Aminon, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Davi beija o seu filho e despede. É daí em que Absalão começa a preparar toda a estratégia para tomar o reinado, para tirar Davi do trono, aleluia. E nós observamos, amados, em que ele ficava na entrada da cidade e começava a desviar o povo. A Bíblia Sagrada vai nos dizer em que ele dizia em que o rei já não tinha condições de atender, ou mesmo o palácio não ia abrir as portas para o povo, e ali ele começava a ouvir o povo desviando a atenção do seu pai, o grande rei Davi. Foi toda uma estratégia de conspiração que ele montou. Quando ele teve um grande exército, ele vai agora de encontro ao seu pai. É aí onde a Bíblia Sagrada nos diz em que Davi, para não entrar em confronto com o seu filho, ele se retira, ele deixa o trono. E a Bíblia Sagrada nos diz que Davi, ele era um homem muito articuloso também. Deixou também alguns dos seus soldados no próprio palácio, para saber as artimanhas, para saber exatamente o que Absalão estava preparando. É uma história maravilhosa, aonde nós aprendemos muito exatamente de estratégia de guerra, aonde nós aprendemos muito exatamente aonde nós vimos como surgem pessoas aonde procura o mal, fazer o mal para outro. Essa história nos revela tudo isso, mas o que nos chama a atenção é que essa história também, ela nos mostra que Deus, ele tem zelo com aquele a quem ele chama. Deus, ele cuida daquele a quem entregou a sua vida a ele. Essa história, ela nos revela, aleluia, que Deus, ele não compactua exatamente com aqueles que trabalham
contra a sua vontade. Neste salmo, o salmista Davi, ele revela exatamente, aleluia, o grande poder de Deus, e esse poder ele é manifestado quando nós depositamos nele a nossa confiança. Veja como o salmista, ele inicia este louvor, ele identifica que os seus adversários foram muitos. Vamos aqui identificar os adversários de Davi nesta situação. Primeiro, o seu filho Absalão, que se levantou fortemente contra ele. Segundo, observamos que o seu conselheiro Aitofel, ele agora passa para o lado de Absalão, e Davi, ele temeu tanto essa posição de Aitofel, que ele diz, ele faz oração a Deus, e ele diz: Senhor, olha, que os conselhos de Aitofel se tornem loucuras, que o conselho de Aitofel bata, exatamente, caia por terra. Era a oração, foi a oração que o rei Davi, ele fez, e isso aconteceu exatamente quando Davi deixou um dos seus soldados chamado Sá, aonde ele desvirtuou o conselho de Aitofel, dando exatamente chance para que Davi fosse para a margem, para o outro lado do Jordão. O que nos chama a atenção, meus amados e queridos irmãos, que Davi identifica o seu filho como inimigo, Aitofel como inimigo, e o grande povo, o povo de Israel, que se levantava agora contra o grande rei Davi. E ele diz: Senhor, são muitos os nossos adversários, são numerosos os meus adversários. Ele continua dizendo: são muitos, Senhor, os que se levantam contra mim. É aí onde nós também podemos trazer uma aplicação nesta palavra. Meus amados e queridos irmãos, o salmista, no Salmo de número 23, nos diz que Deus prepara uma mesa diante daqueles que se constituem o nosso adversário. Muitas vezes a nossa vida está muito bem, obrigado, mas pois está bem, por alguém saber que Deus está trabalhando ao teu favor, aí começa a se levantar, se levanta A, se levanta B, começa a se revelar aqueles que não quer ver o teu bem, que não quer ver exatamente você erguido. Mas eu quero te dizer uma coisa: a oração que Davi ele fez, aleluia, não foi em vão, porque nós temos um Deus que tem o controle de todas as coisas, e ele peleja por todo aquele que nele espera. Então descansa, não te preocupe, porque Deus está no controle desta situação. Bendito seja o nome de Jesus. Ele diz: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Presta bem atenção. Ele identifica os seus adversários, mas ele diz também que há conversa, que há um barulho, que há exatamente muitas pessoas murmurando, dizendo: Deus o abandonou, Deus o esqueceu. Está lembrado exatamente de um homem que, quando Davi ia se retirando, ele começou a jogar pedra, levantar areia, e começou a dizer: sai, homem sanguinário, tu tomaste o reinado de Saul, dos filhos de Saul. Um dos soldados de Davi pediu permissão a Davi para tirar a sua cabeça. Davi disse: não, deixa ele falar, aleluia, talvez Deus reverta a sua maldição em bênção para mim, aleluia. Meus prezados irmãos, precisamos entender esta verdade, que diante as adversidades, é bem verdade, muitos olham para nós dizendo: Deus não está com ele. Muitos olham para nós, para você, e diz: olha, ele não vai se levantar, ela não vai se levantar,
não tem mais jeito para ele ou para ela, mas saiba de uma coisa: o Deus que nós servimos é o Deus que não perdeu o controle da tua vida e nem o controle da situação. Deus está no controle de todas as coisas. Deus tem o controle. Não importa o que a esquerda fala, não importa o que a direita fala, não importa aqueles que estão em nossa retaguarda, se eles são a favor ou é contra você. Ora, você não está só, é você e mais um que é Deus. Quem é que pode com essa dupla? Deus está com você. Ele diz: muitos dizem, não há salvação em Deus para ele está perdido. Aleluia. Eu não sei se alguém já chegou com essa palavra, aleluia, para você, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você não vai alcançar, dizendo que você não vai chegar, dizendo que está tudo perdido. Ei, Deus, Ele te trouxe aqui nesta noite para ouvir essa palavra, ainda que muitos digam que não há mais solução para esta tua situação. Aleluia, eu quero te dizer, pela unção do Espírito Santo de Deus, Deus, Ele está no controle da nossa vida, da tua vida. Não se desespere, mas espera em Deus. Aleluia. Ele continua cantando, quando ele diz que o povo, uma numerosa multidão, que diz que não há salvação em Deus para ele, aleluia, ele falando, mas em seguida ele diz: porém tu, Senhor, aleluia, tu, Senhor, és o meu escudo. Olha só, presta bem atenção, isso aqui é muito importante, amados. Ora, as palavras negativas e as palavras muitas vezes vêm como dados inflamados. Aleluia. As palavras muitas vezes vêm como venenos, aleluia, que é para nos atingir e para nos matar. Mas ele diz o seguinte: ainda que eles queiram me desanimar, dizendo que ainda que tu me esquecesse, eu tenho a confiança que tu és o meu escudo, és tu que me protege e tu és a minha segurança. Tu, Senhor, és o meu escudo. Para que serve o escudo, amados? Para que serve o escudo? Para proteger, aleluia, dos dados inflamados do maligno, aleluia. E a Bíblia Sagrada nos diz que é o escudo, nosso escudo é a nossa fé, aleluia. Não perca a fé. Tem um hino de Eduardo Silva que diz o seguinte: se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, você não perdeu nada. Não perca a fé, porque a fé é o nosso escudo que nos protege contra as flechas e os dados inflamados do maligno. Tu és o meu escudo, tu és a minha glória, e em meio a esta adversidade, tu, Senhor, exaltas a minha cabeça. Geralmente o aflito, ele anda um pouco, ele anda desesperado, ele anda cabisbaixo, mas veja só o que é que o salmista diz: o Senhor é quem levanta, aleluia, a nossa cabeça. Ele levanta a tua cabeça em meio a
tantas coisas que falam, Ele te ergue, aleluia. Tu, Senhor, levanta a minha cabeça, aleluia. Ele continua cantando e ele volta a dizer: com a minha voz eu clamo. Clamar a quem? É necessário saber a quem está clamando, porque tem muita gente que está clamando a pessoas erradas, tem muita gente que está batendo na porta errada, tem muita gente que está buscando a pessoa que não pode fazer nada por você. Tem muita gente que está exatamente clamando a pessoa que muitas vezes pode, mas não quer fazer. Eu quero te dizer nesta noite: clama ao Senhor Jesus. Ele é o Deus que se levanta, Ele é o Deus que desce, Ele é o Deus que age, Ele é o Deus que peleja, Ele é o Deus que vai em nossa frente, Ele endireita os caminhos tortuosos, Ele despedaça ferrolho de bronze, Ele quebra tranca de ferro. É Ele que vai em nossa frente. Se Ele está na nossa frente, nós vamos adiante, porque o Senhor, Ele é o nosso amigo, e a Ele eu clamo com sinceridade. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Veja o que o salmista ele fala exatamente nesta pausa. Ele diz o seguinte: eu deito e pego no sono. O salmista, presta bem atenção, sabia da importância do sono. Escuta só, o salmista sabia da importância do sono. Quando nós dormimos, a nossa mente deve ser apagada. Se a nossa mente não apagar, nós iremos nos levantar mais cansado do que deitamos, porque a mente vai estar trabalhando, e a mente ela tende a apagar. Exatamente quando estamos dormindo, nós revigoramos as nossas forças. Veja o que é que o salmista sabia da importância do dormir, porque ele estava em uma guerra. Ele estava exatamente com pressões de todos os lados, aleluia, e ele diz: olha, eu preciso revigorar as minhas forças. Diante dos meus soldados, eu não posso exatamente fraquejar. Diante dos meus soldados, eu não posso contar lamúria. Diante dos meus soldados, eu não posso contar fracasso. Diante dos meus soldados, eu tenho de estar lúcido, eu tenho de estar sã, a minha mente tem de estar saudável, e para isso eu vou deitar, eu vou descansar. Aleluia. Agora, já pensou, meu prezado irmão, descansar em meio à adversidade, dormir em meio à aflição? Isso é para quem confia em Deus. Isso aqui não está mostrando que Davi é um descompromissado, coisa nenhuma. Isso aqui não está mostrando que Davi era o irresponsável, não, senhor. Ele sabia que precisava revigorar as forças para que ele pudesse lutar e pelejar a peleja que estava por vir, porque ele tinha de voltar para o trono, porque foi Deus quem o constituiu. Então ele disse: eu vou me deitar, eu deito-me e pego no sono. Aleluia. Escuta só, em nome do Senhor Jesus, e receba essa palavra pelo poder do nome de Jesus, e Ele me autoriza a dizer para você: você que não consegue dormir, a partir de hoje, pelo poder do nome de Jesus, você vai dormir, você vai revigorar as forças, e amanhã você vai dizer: só o Senhor é Deus, porque o Espírito Santo de Deus está dizendo que aqui tem pessoas que não estão dormindo, tem pessoa que já está 3 noites sem dormir, não consegue dormir, deita e vira para um lado, vira para o outro, e o teu cônjuge já disse: olha, o que é que tu tem?
vez e você não fala nada, mas é uma guerra constante na tua mente, mas pelo poder do sangue de Jesus, no nome de Jesus, Ele nos autoriza a direcionar para você e dizer: hoje você vai descansar a tua mente. Deito-me e pego no sono. Aleluia, como é importante, amados. Eu me lembro de uma adversidade que eu passei aqui no ministério de Goiânia. Aleluia, isso faz aproximadamente uns 3 anos. Aleluia, e quando eu tomei um posicionamento, aleluia, reuni os companheiros e diz: vocês vão em tal cidade, porque eu já fiz o que tinha de fazer, aleluia, e diz: você vai dar posse a tal obreiro lá. Aleluia, resolvi que tinha de fazer, aleluia, e mandei também o pastor Aminadab, sempre ao meu lado, aleluia, como muitos, mas eu quero direcionar ele, e diz, e quando ele chegou, exatamente era mais ou menos umas 10 horas da noite, quando ele ligou para mim, e minha esposa atendeu, e disse: diz pastor Aminadab, diga pastor Aminadab. Ele disse: olha, cadê o pastor Abimael? Ela disse: ele está dormindo. Mas dormindo nesta situação? E ele disse: se o telefone tocar, não me chame, que eu vou descansar, porque Deus, Ele já fez. Aleluia, acabou-se. Descanse no Senhor. Descanse no Senhor, em meio às adversidades, não se desespere, Deus tem o controle da situação, o que há de vir virá e não tardará, gigante cai, midianitas é vencido, Senaqueribe morre, aleluia, mas você vai cantar o hino da vitória, o mar vermelho torna-se a abrir, mas a vitória é tua, pelo poder do sangue de Jesus. Deito-me e pego no sono. Se você quiser saber mais alguma coisa sobre isso, quando sair meu livro você lê. Aleluia. Observamos que ele diz, veja outra posição de Davi em meio à adversidade. Ele diz: não tenho medo de milhares do povo que se tomam posição contra mim, de todos os lados. Presta bem atenção aqui nisto. Veja a posição de Davi. Veja o que Davi fala. Ele diz: não tenho medo. Quando ele fala não tenho medo, aí você vai ver o que é o medo. O medo, eu chamo o medo do bem e o medo do mal. Qual o medo do bem, pastor? A psicologia diz, e você vai ver isso também no livro do Gênesis, que o medo do bem é o medo de temor, medo de pecar, medo de desobedecer, porque sabe que tem consequência. Você vai caminhando, de repente há um alerta, e você fica meio temeroso, porque vem um alerta que mais na frente pode ter o perigo. Isso eu chamo o medo do bem. E outros pontos importantes. E qual o medo do mal, pastor? São os distúrbios. Exatamente, medo de altura. Exatamente, você pode observar quando fala sobre o medo do mal, você vai ver em que esse distúrbio, nós observamos que a psicologia, ele mostra muito isso, como os transtornos bipolar, é o medo do mal. Quer ver outro medo do mal? Transtorno obsessivo compulsivo, são pessoas que têm medo de tudo, toca em alguma coisa, olha, eu vou pegar a enfermidade, aí corre para lavar logo as mãos. Lavar as mãos é uma higiene, mas isso em excesso é um distúrbio, exatamente, é uma falta, exatamente, de controle. Observamos pessoas que não tocam em nada, porque tem medo de contrair enfermidade, pessoas em que
tudo, ele é exatamente extremamente organizado. E organizado é ruim, pastor? Não, mas tem pessoas em que tem essa compulsão, e nessa compulsão observamos que isso faz mal. Não dorme direito, não descansa a mente, não fica exatamente... Não tem exatamente uma vida tranquila. Quer ver outro distúrbio? O distúrbio alimentares. Tem pessoas que tudo faz mal, né? A gente vê exatamente pessoas que têm o excesso, o medo de não pegar uma gordura a mais. Aí começa agora a sofrer e tem distúrbio de tudo, de toda alimentação faz mal. Quer ver outro transtorno? A ansiedade. A ansiedade é um transtorno. Eu digo que é o medo do mal. Observamos, quer ver? Outro transtorno, esquizofrenia também. Quer ver? Outro também, somatização. São exatamente transtornos em que nos deixa arruinado, que nos deixa exatamente preso, enjaulado dentro de casa. Ora, meus prezados irmãos, veja o momento que nós estamos passando. Aleluia. Existem irmãos, eu vou falar irmãos, porque estamos falando aqui para a igreja, mas existem pessoas que até hoje, desde que começou essa Covid em 2019, estão trancados dentro de casa. Ora, meu prezado irmão, isso é a falta de confiança em Deus, as informações em que estão adquirindo. Mas eu quero te dizer uma coisa: o salmista, ele nos dá uma lição em meio à adversidade. Ele diz: eu durmo, eu pego no sono, o Senhor está comigo e eu não vou ter medo. Esse momento que você está passando, não tenhas medo. Não deixe o medo lhe dominar. Não deixe o medo deixar que você fique atrofiado. Aleluia. É dizer: eu não tenho medo. Aleluia, de quem se levanta contra mim. Aleluia, eu estou aqui firme, porque eu sei no Deus a quem eu tenho confiado. Não tenho medo de milhares de povo que tomam posição contra mim de todos os lados, é à direita, é à esquerda, é nos flancos, aleluia. Muitas vezes é pressão de cima, pressão de baixo, mas só tem uma coisa que pode te destruir. Que é isso, pastor Mael? Só tem uma coisa que pode me destruir, é o que está dentro de você, é o que você deixa entrar. Só quem consegue lhe destruir exatamente é o que você implanta dentro do teu coração. Aleluia. Se você implantar este medo do mal, ele vai te destruir, ele vai deixar você prostrado diante das adversidades. Mas o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Você vai se levantar, você vai permanecer de pé, porque Deus, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso amigo fiel, e nele eu descanso. Aleluia. Para nós concluirmos, diz o texto, ele volta a dizer, é outra pausa. Nessa pausa ele volta a dizer: levanta-te, Senhor. Aleluia. Salva-me, Deus meu. Ele não deixa de clamar a Deus. Ele clama, amados, ele pede em quem ele confia. Escuta só, é muito importante isso. Ele clama, ele pede em quem ele confia. Eu vou fazer uma pergunta e não quero resposta. Em quem você está confiando? Em quem você está confiando? Em quem é que você está buscando? Você está clamando a quem? O profeta Jeremias, usado por Deus, ele abre a sua boca, o próprio Deus falando, dizendo: clamas a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Mas clame a Deus, peça a Deus, busque a Deus, levante
levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois eu estou ciente que tu feres nos queixos e todos os meus inimigos, e aos ímpios tu quebra-lhes os dentes. Veja a expressão do salmista Davi, quando ele fala que Deus, ele quebra os dentes, ou ele dá um soco exatamente no maxilar, ou no queixo daqueles que se levantam contra ele. Observamos em que, segundo o escritor Champlin, ele diz o seguinte, quando ele fala sobre esta situação de Davi, ele diz: a derrota dos seus adversários estava escrita por Deus, aleluia, apropriadamente como matar. Deus, ele sabia como esmagar os seus inimigos, como quebrar e o esmagar, exatamente dando, exatamente no seu queixo. É como pega exatamente o predador, e quando o predador vem, é que quando quebra-lhe o maxilar, perde as suas forças, não consegue mais atacar a sua presa. Davi agora estava como a presa, aleluia. Olha, Deus, ele vem como animais ferozes para me devorar. Se você ler exatamente a história, você vai ver que Aitofel tinha tanta raiva de Davi, que o conselho de Aitofel para Absalão era matar Davi, era para destruir Davi, é para eliminar Davi, é para destruir a história de Davi. Mas eu quero te dizer uma coisa: Davi estava ciente que Deus, ele abate todo aquele que se levanta contra os seus desígnios. Ele diz: tu, Senhor, aqueles que querem me devorar como um animal feroz para me devorar, eles vêm. Olha, Senhor, tu bate no queixo, quebra o seu maxilar e os seus dentes caem, mas eu não serei atingido, porque Deus, ele peleja as minhas pelejas. Deus, ele peleja a tua peleja, meu prezado irmão. Aí ele diz: a minha salvação não vem do meu grande exército. Davi, ele tinha 300 homens, que é chamado os valentes de Davi. Diz a história que quando Davi estava na peleja, e ele pegava exatamente na mão do seu colega de guerra, do seu soldado, para que não pudesse ser atacado, aleluia, e eles começavam a lutar, e eles enfrentavam mais de 30 soldados, somente eles dois sozinhos, e matava mais de 30 soldados. Mas ele diz: olha, a minha confiança não está na minha habilidade, a minha confiança não está no meu soldado que protege a minha retaguarda. Ele diz: a minha salvação vem do Senhor, aleluia, e sobre o seu povo está estendida as suas bênçãos. Não esqueça, meu prezado irmão, as bênçãos do Senhor está sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que confiam nele e descansa nas suas promessas, e a salvação vem dele. E é esta salvação, meu prezado amigo, a tua salvação vem do Senhor, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. E eu quero perguntar a você: aonde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida ao Senhor? Se tem, eu convido neste momento, um passo só, tu precisa, fiquemos em pé.